Olá, meu nome é Maiara, eu estou falando aqui do Complete, eu sou profissional de nutrição, vou falar um pouquinho na faixa etária de 12 a 18 anos. Fase complicada, que vem a busca pelo corpo ideal, imposto pela mídia, até pelo grupinho de amigos que se convive, então vem uma preocupação muito grande com o corpo que essa pessoa tem. A gente já não vem tanto com a questão da saúde, com a formação de hábitos alimentares, a gente vem com a preocupação pelo corpo ideal. Então, para que a gente consiga buscar, dentro da procura dessa idade que é muito grande, do corpo ideal, mais os nutrientes que a gente precisa para suprir a demanda, que é muito grande, porque é um metabolismo mais acelerado, a fase da adolescência, a preocupação pelo corpo é grande, mas o metabolismo é muito acelerado, então o gasto energético também é muito grande. Então a gente tem que preocupar em suprir toda essa demanda do nosso organismo com nutrientes que vão trazer para a gente um corpo balanceado, bem nutrido e que ele vai começar uma demanda grande e o gasto muito acelerado também. Então vamos pensar aí em alimentos com pouco açúcar, pouco sal. Vamos balancear esse alimento aí com um pouquinho de temperos mais naturais para a gente conseguir buscar a diminuição do sal na produção de certos alimentos. Não que a gente não possa comer uma sobremesa, um doce, mas vamos buscar comer isso mais aos fins de semana, que são dias onde a gente está mais livre, onde a gente não se preocupa tanto com as obrigações do dia a dia, porque na fase da adolescência as obrigações já são muitas. Então vamos pensar aí em produzir alimentos gostosos, mas que não tenham tanta química, tanto industrializado, tanto tempero artificial. A gente produz alimentos aí, vamos pensar nas carnes magras, porque aí não tem tanta gordura e a gente consegue o certo emagrecimento. Em vegetais que tem muita fibra, os folhosos, para a gente poder ter um prato colorido, cheio de nutrientes, muito rico e com baixa caloria. O arroz, quando a gente vai preparar no prato, ou o macarrão, que nessa fase a gente gosta bastante de macarrão, vamos pensar, se possível, um macarrão integral, porque quanto mais os alimentos que a gente conseguir buscar um carboidrato que ele seja integral, melhor para a gente, porque aí a gente consegue fazer com que o organismo não absorva tanta caloria. Claro, a ingestão desses alimentos com as fibras dos integrais, a gente precisa ingerir também muita água, porque se a gente não ingerir água, não vai adiantar de maneira nenhuma que esses carboidratos sejam integrais, porque aí a gente não vai fazer com que consiga o nosso organismo metabolizar e expelir isso. A gente vai acabar absorvendo isso de uma forma mais errada. Então vamos pensar aí em alimentos magros, com baixas calorias, com bastante fibra, frutas. Ao longo do dia, as refeições intermediárias, as principais refeições, se a gente conseguir sempre ingerir alguma fruta, melhor. E aí você, adolescente que vai para a escola, que vai para a faculdade, que está em algum curso, mas os meus amigos vão comer um fast food, os meus amigos vão comer algo que não seja tão nutritivo, mas aí eles querem buscar pelo corpo ideal, bem nutrido e não se alimentam de maneira correta. Vamos fazer a nossa moda, vamos buscar aí a moda de carregar a nossa fruta na nossa casezinha bonitinha, coloridinha, ou os homens aí carregar isso num saquinho diferente, uma forma menos feminina, mas uma forma que seja legal, e vamos fazer disso uma moda para os nossos amigos também se interessarem. Vamos carregar salada de fruta, vamos levar uma fruta inteira para poder comer nesses intervalos, porque nas principais refeições a gente consegue não ter tanta fome. E aí cai na questão dos industrializados, dos fast foods, na ingestão do refrigerante. Refrigerante ele não traz malefício nenhum. Mas eu vou ingerir um refrigerante light, porque ele não tem tanta caloria e não tem tanto açúcar. Mas ele tem muito sódio. E aí vem a questão da hipertensão, que está vindo da vida adulta dos mais velhos para os mais jovens. Vamos pensar também na ingestão exagerada do refrigerante para osteoporose, que é uma doença da vida adulta que está vindo também para a infância. Então vamos tentar minimizar esses alimentos que trazem malefícios para a gente e que eles não sejam rotineiros na vida da gente.
Vamos ingerir alimentos mais naturais, mais nutritivos, que vão ajudar no emagrecimento, nessa busca pelo corpo ideal, escultural. Os homens aí que estão pensando na musculatura, eu vou malhar, eu vou ganhar músculo, eu vou ficar no que a mídia me impõe como correto. Vamos buscar, ao invés da ingestão de suplementos, de coisas industrializadas, vamos buscar a ingestão de muita proteína, o ovo, a carne magra. Vamos pensar sempre na ingestão de alimentos o mais naturais possíveis, porque a gente consegue aí levar para a vida adulta um organismo bem nutrido e saudável. Então a gente tem que pensar dessa forma para que a gente consiga não fazer com que seja tão rotineiro e tão costume nosso comer alimentos tão industrializados, que fazem tão mal para a gente. Porque quando a gente chega na vida adulta e as consequências começam a ser geradas, como essas doenças, aí a gente cai no não poder comer, não regrar. Na verdade, enquanto a gente pode regrar, vamos regrar. A partir do momento que a doença chega, a gente tem que pensar em não regrar, a gente tem que pensar em não comer. E aí é muito mais preocupante essa questão de a gente não poder comer. É muito melhor a gente poder ingerir, às vezes, do que a gente ter que não poder ingerir alimentos que a gente gosta porque são gostosos. Alimentos de fast foods já preparados são gostosos. O sódio e o açúcar são atrativos ao nosso paladar. Então vamos tentar sempre comer de forma regrada. E aí a gente vai conseguir com que na vida adulta, quando a gente vai buscar pela saúde, não pelo corpo ideal, seja normal para a nossa alimentação esses alimentos nutritivos e preparados em casa, no fogão de casa, com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, que eram coisas naturais. Antigamente tinha esse preparo de alimentos em casa, na cozinha, com a família. Hoje em dia não tem tanto isso pela correria, pelo dia a dia, pelo trabalho. Eu vou falar muito sobre isso aqui com vocês. Nas próximas aulas a gente vai falar a respeito de preparos práticos, rápidos, nutritivos e agradáveis ao paladar. Então vamos sempre buscar o melhor para a gente, para que lá na vida adulta, o que hoje em dia é normal, as pessoas com 40 anos ou têm hipertensão ou têm diabetes, vamos tentar buscar aí uma vida adulta saudável para que a gente consiga atingir aí o nosso objetivo de um corpo e uma mente bem nutrido. Obrigada, gente, até a próxima.